Olá, uma boa noite para você. Já estamos no ar com o Jornal Boa Notícia desta segunda-feira. Seja muito bem-vindo. Fique aqui comigo que eu vou te contar o que vai ser destaque na nossa edição de hoje. A gente vai conferir a primeira reportagem da nossa série especial sobre a vida de Santa Dulce dos Pobres. E em agosto, cada fim de semana, a igreja celebra uma vocação. E hoje o assunto é a vocação religiosa. Nós vamos ver também como foi a Santa Missa de Ação de Graças pelo Dia dos Pais, celebrada aos pés do Cristo Redentor. O JBN de hoje já está no ar. Na missa do último sábado, no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno de Trindade, o padre Robson de Oliveira falou sobre a importância da serenidade e de sempre ser grato pela vida. Vamos ver como foi essa celebração lá no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Apesar da pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas fizeram questão de assistir à Santa Missa do último sábado, direto do Santuário Basílica do Divino Pai Eterno, que fica em Trindade, a capital da fé em Goiás. Para garantir a proteção dos devotos, continuam em vigor as medidas de segurança, higiene e distanciamento entre os fiéis. Em cada canto, diferentes histórias de devoção e graças recebidas, como a desta família de Goiânia. O pai, a mãe e os 2 filhos foram infectados pela Covid-19 e depois de muita luta para vencer a doença e sempre em constante oração, eles vieram agradecer pela cura. Não foi fácil, a recuperação não foi fácil, mas graças a Deus, com fé ao nosso Pai Eterno, nós sobreviveu, minha família, minha esposa, meus filhos. E hoje nós estamos aqui para agradecer. A gente veio aqui hoje agradecer ao Pai Eterno, porque eu e a minha família, a gente teve Covid. A gente passou por dias difíceis e a gente passou com muita oração ao Divino Pai Eterno, oração ao Santíssimo. E hoje a gente veio agradecer pela vida. Perceber a presença de Deus no dia a dia, em todos os momentos da vida, inclusive nas tribulações, e agradecer ao Pai Eterno por tantos livramentos. Tudo isso foi lembrado pelo padre Robson de Oliveira, que presidiu a celebração. Eu fico muito emocionado quando eu vejo uma pessoa dizer graças a Deus. Deus me curou, o Pai Eterno esteve comigo, o Pai Eterno me deu forças, me deu livramento. Como é bonito quando a gente sabe dessas pessoas, quando a gente vê cartas que chegam, e-mails, pessoas escrevendo, agradecendo porque foram curadas, pessoas que mandam vídeos até falando, olha, o Pai Eterno me curou da Covid-19. E isso é um sinal não somente da graça que acontece na vida de milhares de pessoas, mas daqueles que voltam para Deus e dizem, obrigado, Senhor, pela graça que eu alcancei na minha vida. Reconhecer Deus presente em todas as situações da nossa vida. Isso é uma bênção também e o Senhor fica muito grato, o Senhor fica muito feliz quando Ele vê o nosso reconhecimento nas realidades que nós nos livramos, nos males que nós nos livramos. Que sejam abençoados estes que reconhecem a ação do Divino Pai Eterno em todas as coisas. E no mês dedicado aos pais, muitos deles vieram para o santuário convidados pelos filhos, como seu Valtair e o Mateus, da cidade de Campo Limpo de Goiás. Eu estava trabalhando na empresa hoje de manhã e deu aquela vontade de convidar o meu pai para a gente estar vindo aqui na casa do Divino Pai Eterno, agradecer as tantas bênçãos que ele nos proporciona. A Santa Missa teve como liturgia da palavra a importância da serenidade. Diante das adversidades que esse mundo nos impõe, que os pais tenham a tranquilidade de orientar os filhos sempre para um caminho de calmaria, de paz, de serenidade nas decisões e no cotidiano da vida mesmo. Enfrentar o medo, acreditar que toda essa tempestade vai passar. Em tempos de pandemia, essa continua sendo uma das principais mensagens aqui, da Casa do Pai. E se colocar na presença de Deus é sim a melhor arma para vencer todas as dificuldades.
isso aí. Todas as celebrações são muito importantes, né? Porque é um momento de ficar em profunda intimidade com Deus. E olha só, a gente continua falando sobre as celebrações deste fim de semana. A TV Pai Eterno transmitiu a missa de ação de graças pelo Dia dos Pais, que aconteceu aos pés do Cristo Redentor, lá no Rio de Janeiro. A Carol Matos tem mais informações pra gente. Carol, boa noite. O tema escolhido neste ano foi bem pertinente para o momento que a gente está vivendo, né? Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. É isso mesmo. A Santa Missa de Ação de Graças pelo Dia dos Pais foi celebrada no Rio de Janeiro neste domingo com o tema Para Cada Vida. O cardeal Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro, presidiu a celebração e fez uma bênção especial às famílias. Também houve o lançamento de um vídeo com um poema de autoria do cardeal, poeta e teólogo português José Tolentino Mendonça, lido e interpretado pelo ator Tony Ramos, com palavras de esperança e solidariedade. A missa promovida pela CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, é também uma iniciativa global das Nações Unidas para o combate à desinformação durante a pandemia. Também foram homenageadas as vítimas e as famílias que perderam pais e entes queridos durante a luta contra a Covid-19. Na Bahia e em Minas Gerais, a programação da Igreja Católica também foi especial, com transmissões da TV Pai Eterno na última semana. E quem traz mais informações para a gente é a repórter Daiane Rodrigues. A celebração encerrou o ciclo de novenas da Romaria de Bom Jesus da Lapa, que este ano, assim como a festa em louvor ao Divino Pai Eterno, precisou ser realizada de forma diferente, por conta da pandemia da Covid-19. Sendo assim, tudo foi preparado para preservar a devoção e fazer com que os fiéis, mesmo em casa, se reafirmassem na fé. A Santa Missa, celebrada na Gruta de Nossa Senhora da Lapa, foi presidida por Dom João Santos Cardoso, bispo local. Vivemos uma situação desafiadora, mas com criatividade, com fé, com esperança, poderemos tirar o bem dessa situação. Outro momento especial foi a transmissão da Santa Missa da Festa em Louvor ao Meu Bom Jesus, realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. A celebração, presidida pelo arcebispo da capital mineira, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, teve toda a liturgia dedicada à transfiguração do Senhor. Ele, inclusive, chegou a abençoar o crucifixo do Bom Jesus. Com certeza, uma tarde de muitas bênçãos. Continue ligado na TV Pai Eterno para vivenciar estes momentos importantes para a nossa igreja. E no mês das vocações, a igreja chama a atenção para diversas formas de ouvir a voz de Deus. E eu te pergunto, será que vocação é só para ser padre ou freira? Nesta semana estamos celebrando a vocação familiar. Por isso fomos ouvir um pai que se dedica a ser um bom exemplo para a esposa e para os filhos. A base de todo ser humano é a família, e construir uma é o sonho e a vocação de muitos. Ter um esposo ou esposa, filhos e um convívio saudável tendo a palavra de Deus como caminho a ser seguido. É nisto que o Guilherme sempre acreditou. Hoje, com 28 anos, é casado com a Lara, com quem namora desde os 14. Ele tem 4 filhos, o Bento, o Miguel, o Felipe e a Antônia. E dar bons exemplos a eles sempre foi uma prioridade do casal. Muito se tem, né? Como que eu faço para ser um bom pai? O que eu tenho que fazer? Antes de tudo, você tem de ser um homem bom. Antes de tudo, você tem de ser um homem laborioso, responsável, justo, né? Que tenta fazer as coisas da melhor forma possível. Por quê? Porque os nossos filhos serão mais parecidos com aquilo que somos do que com aquilo que dizemos para eles serem. Se os pais precisam se doar aos filhos, eles também provocam o crescimento dos pais. E isso é percebido com a chegada dos mais novos. Hoje são 4 na casa do Guilherme e da Lara, formando uma grande família literalmente. E com eles, são muitos os aprendizados. Eu falo que os filhos só melhoram a gente. O Bento, coitado, sofreu muito. Por quê? Pai de primeira viagem, mãe de primeira viagem, acham tudo demais. Tá comendo pouco demais, tá dormindo pouco demais, se dorme, tá dormindo demais, se chora, tá chorando. É tudo meio hiperbólico. E com o passar do tempo,
com a chegada, né, dos irmãos, a gente vai entendendo que essas coisas são a vida acontecendo, que é tudo assim mesmo e que não tem tanto problema. Então a gente vai dando o tom real das coisas, né, o peso adequado para cada situação. Então, sem dúvida, mudou bastante e eu tenho certeza que a Antônia, que é a nossa quarta filha, minha quarta filha, vai pegar o Guilherme, um pai muito melhor do que o Bento pegou nessa primeira infânciazinha, assim, né? Bons conselhos são fundamentais para o nosso crescimento diário. E foi justamente isso que aconteceu na vida do Guilherme. Ele buscou a igreja e ouviu de um sacerdote algo que nunca esqueceu e sempre procurou colocar em prática dentro de casa, para o seu crescimento e também para o crescimento do convívio familiar. Ele disse: Guilherme, o melhor favor, o maior benefício que você pode dar para os seus filhos é amar com todas as forças a mãe deles. E eu nunca me esqueci disso, e é isso que eu tenho tentado fazer ao longo de todos esses anos. Amar com todas as minhas forças a minha esposa, que é a mãe deles. Porque a estabilidade do casal é mais importante e fundamental do que a presença do pai. Se hoje o Guilherme consegue ter esta sabedoria para criar os seus filhos, é porque ele teve bons exemplos dentro de casa. Cresceu acompanhando seus pais e formou ali a sua opinião sobre o que queria ser quando tivesse os seus próprios filhos. Eu digo que eu sou muito sortudo, porque tudo isso que eu estou falando aqui eu vi dentro da minha própria casa, né? Vi meu pai, eu cresci vendo meu pai trabalhar, assim, incansavelmente, o vi sendo fiel tremendamente, né? Sempre apaixonado ali, né? Querendo muito bem a minha mãe. E eu vejo que é nisso que um homem, que um menino e também uma menina acabam sendo forjados, assim, a figura de um homem bom dentro de casa, né? Como que eu acho que isso é o que um bom pai faz. Que a vocação familiar apareça e ganhe força em vários lares mundo afora. Que em todas as casas tenha espaço para a palavra divina e que na casa do Guilherme eles consigam continuar sendo este belo exemplo de amor acima de tudo. É isso, uma das vocações mais bonitas e importantes, né? Vamos então todos nos inspirar no exemplo de união e cuidado dessa família toda. E agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre o Dia do Diácono, celebrado hoje pela Igreja. E ainda o primeiro episódio da nossa série especial sobre Santa Dulce dos Pobres. Daqui a pouco eu volto. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. Hoje, dia 10 de agosto, celebramos São Lourenço, que é o padroeiro dos diáconos. E este é o assunto da reportagem que você confere a partir de agora. Vamos ver. Marca de grande força e caridade, São Lourenço não é considerado padroeiro dos diáconos por acaso. A vida de santidade e martírio do espanhol, que servia a Deus no século III, tinha como principal missão administrar os bens da igreja e ajudar as pessoas mais necessitadas. A história nos mostra que nem a perseguição e tortura abalaram a fé do santo, como conta o diácono Dino Magalhães Soares. O que revela o nome dele, lembra muito, é uma grelha e uma Bíblia. Por que a grelha e a Bíblia? Nos fala a tradição da igreja que o imperador Valeriano, no ano de 257, fez uma perseguição à igreja. Prendeu o Papa Sisto II e, ao levar para a execução, para ele ser decapitado, o diácono, que era secretário dele, acompanhando muito o Papa Sisto II, disse a ele:
meu pai, para onde você vai sem o seu diácono? E o Papa Sisto II disse, já prevendo o que iria acontecer com ele: quem te disse que o seu pai vai te abandonar? Em 3 dias você estará comigo. Esses 3 dias, o imperador Valeriano marcou para que a igreja entregasse para ele todo o seu tesouro, toda a sua riqueza. E o que fez o diácono Lourenço? Reuniu os fiéis, essencialmente aquelas pessoas que eram assistidas pela igreja, e levou até o imperador Valeriano. E disse a ele: aqui está o bem da igreja. E mostrou todas aquelas pessoas pobres, excluídas, enfermas, doentes, realmente mostrando que é de fato o bem da igreja. O imperador ficou muito aborrecido e mandou matá-lo vivo ainda. Então mandou que fosse colocado em cima de uma grelha. E diz a tradição que São Lourenço, na grelha, dizia para os soldados: vira-me para o outro lado, porque esse lado já está bem assado. Ele enfrentou com muita coragem essa situação. Conforme nos fala Santo Agostinho, disse que o desejo dele de se unir, estar com Jesus, fez com que ele suportasse essa realidade. O exemplo de São Lourenço está entre as diversas formas de ter uma vida cristã dedicada à igreja e ao bem do próximo. O papel do diácono, também celebrado no dia 10 de agosto, seja ele em caráter transitório ou permanente, está no 1º grau do sacramento da ordem e representa uma vocação de muitos desafios. Mas como ter alguém casado dentro do clero? A resposta para essa pergunta veio daqui, de dentro da própria igreja, e surgiu da necessidade de ter mais servos para trabalhar junto à comunidade. Segundo o Vaticano, a figura do diácono vai muito além de um ministério. É um dom de ser um ícone vivo da fé em Cristo e de amor e caridade. Ele é ícone vivo de Cristo. Ele tem que testemunhar a fé, crendo nos sacramentos do matrimônio, portanto, tudo aquilo que vem dizendo sobre a família, tem que entender que todos os fiéis da igreja fazem parte, portanto, de sua família também, da nossa família. Então, a nossa responsabilidade, ela é tão grande como de todo ministro ordenado, como todo filho de Deus. Para a Igreja Católica, o diácono não pode celebrar missa, nem receber confissões, mas atua em outras importantes funções, como o acompanhamento de sacerdotes e bispos, pregações e batizados. É isso aí. Agora em agosto a gente está falando tanto, sobre vocação. Nós até falamos agora sobre vocação familiar. E o diaconato é mais um exemplo de vocação e uma vocação muito importante, Então parabéns aos diáconos de todo o Brasil pela coragem de seguir a missão que Deus confiou a eles. E nesta semana, a igreja celebra a primeira festa de Santa Dulce dos Pobres. Por isso, a gente preparou uma série especial de reportagens. E no episódio de hoje, você vai conhecer mais sobre quem foi essa religiosa que também ficou conhecida como o Anjo Bom da Bahia. Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Foi assim que Santa Dulce dos Pobres foi batizada após o nascimento em 26 de maio de 1914 em Salvador, na Bahia. Aos 7 anos perdeu a mãe, mas a família não se abalou na fé. O pai criou ela e os 2 irmãos no caminho religioso. Cresceu em um lar cheio de amor e ainda na infância aprendeu a importância da caridade. Tanto que aos 13 anos passou a acolher mendigos e doentes na porta de casa. O local se tornou um centro de acolhimento e mais tarde viria a ficar conhecido como a Portaria de São Francisco. Destemida e com grande senso de justiça, Maria Rita se formou para ser professora e sentiu nessa época o chamado à vida religiosa, após visitar com uma tia áreas onde moravam pessoas carentes. Então, em 1933, a jovem ingressou na congregação das Irmãs Missionárias da Imaculada Conceição da Mãe de Deus.
no convento de Nossa Senhora do Carmo, na cidade de São Cristóvão, em Sergipe. No ano seguinte, fez os votos de fé e, ao receber o hábito, escolheu o nome de Irmã Dulce, em homenagem à sua mãe. De volta a Salvador, já como freira, sua primeira missão foi ensinar em um colégio mantido pela congregação religiosa. Era na paróquia da Boa Viagem que Irmã Dulce se colocava diante de Deus e visitava Jesus na Eucaristia. A igreja faz parte do convento de Santo Antônio, onde ela viveu. Em sua missão foi luz para a vida de muitos, já que nunca deixou de pensar nos pobres. Ela, que teve uma vida marcada por trabalhos assistenciais feitos em comunidades carentes de Salvador, se doou por amor ao próximo, a exemplo de Cristo. Só para se ter uma ideia, dormiu por 30 anos em uma cadeira de madeira, para cumprir a promessa feita que sua irmã sobrevivesse a uma gravidez de alto risco. Mulher de fé que sempre acreditou na misericórdia de Deus. Quem conviveu com ela sabe exatamente o carinho que tinha pelas pessoas. Convivia com ela porque quando eu saía da aula de lá, ela tinha um colégio em Santo Antônio, aí ela sempre vinha com um mocó, que chama, né, uma sacola com bananas. E coincidia que era o horário que a gente saía da escola. Aí ela dizia assim, me ajude aqui a carregar. Eu disse, vai, irmã, vamos ali. Aqui vocês devem saber, tem uma fábrica, um empório de operários, aquela coisa toda, né? Fábrica de tecidos. E aqueles pobres operários que não moravam por aqui, que moravam distante, levavam, traziam uma comidinha deles. E ficavam de cócora, assim, na parede. Assim, encostavam na parede e começavam a comer com a mão, né? Aquilo que traziam de casa, aquela farofinha de feijão, aquela farofinha disso. Ela ficava preocupada com aqueles homens. Aí ela ia para a feira, trazia banana, aí chegava e dizia assim, né? Descascava a banana, vem minha filha, descasca uma banana aí para dar o que ele está comendo. Aí ele, não irmã, tá gostoso, né meu filho? Pois é, agora fecha os olhos e mistura essa banana que você vai ver que pedaço de carne delicioso você está misturando. Você vai ver que pedacinho de carne, que coisa gostosa. Aí chegasse a banana e botava, lembra? Isso ela andava assim, para mais de não sei quantos ela ia distribuindo enquanto tinha banana. Era uma coisa assim, diferente, uma coisa que a gente disse, não é deste mundo. Foram anos de trabalho que iam além do exercício de sua religiosidade. Era de total dedicação e cuidado com a vida humana. Chegou inclusive a construir e manter uma das maiores e mais respeitadas instituições filantrópicas do país, as Obras Sociais Irmã Dulce. E mesmo com a saúde debilitada, não interrompeu seu trabalho com os mais necessitados. A fragilidade com que viveu os últimos anos de sua vida, com 70% da capacidade respiratória, não impediu que Irmã Dulce desse seu testemunho de amor e fé ao Pai. Já debilitada, precisou ser internada, e quem passou por esse momento com ela lembra com carinho da relação que teve com o anjo bom da Bahia, que viveu os últimos momentos da vida pela força da fé. Tive a graça de conviver com ela, de cuidar dela quando ela estava enferma, 1 ano e 6 meses no UTI. E para mim foi uma graça muito grande de Deus ter me dado essa graça de ter cuidado da santa, né? Porque eu já sentia que ela era uma pessoa diferente. 5 meses depois da visita do Papa João Paulo II, que lhe concedeu a unção dos enfermos, Irmã Dulce morreu, em 13 de março de 1992. O velório foi na igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, em Salvador, na Bahia, e os restos mortais estão hoje na capela do Santuário Santa Dulce dos Pobres, também na capital baiana. Sem dúvida, o maior legado deixado por Irmã Dulce é a perseverança e a bondade na prática do amor ao próximo. Pois é, e não perca, amanhã você confere junto comigo o 2º episódio dessa série que está muito bonita, muito especial. E a gente finaliza aqui o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência. Amanhã eu tô de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, um forte abraço para você, se cuide e até lá.